Boa noite, igreja. Gente, pode tomar o assento de vocês. Ai, estou muito feliz de estar aqui essa noite, mas estou muito nervosa. Falei para Deus. Deus, eu entrego lança em Ti toda a minha ansiedade, meu nervosismo. E não deixa eu infartar. E se eu não infartar, me ajuda a ministrar a Tua palavra. Bom, eu fiquei muito contente com o convite de estar aqui ministrando para vocês. E o tema que Deus colocou no meu coração para estar trazendo para vocês nessa noite é: não seja movido por suas feridas, mas seja movido por um propósito. Quando eu me refiro, já a gente começa a leitura bíblica, já eu peço para vocês abrirem a Bíblia de vocês, mas quando eu me refiro a feridas, aqui não seja movido por feridas, não seja movido por circunstâncias, problemas, dores, mas sim por um propósito. Eu trouxe esse tema porque esse tema foi algo que eu vivi muito sobre coisas relacionadas a esse tema. E tenho vivido, ainda tenho aprendido muito com Deus. Até Jesus voltar para nos buscar, nós nunca vamos ser alguém completo. Nós sempre vamos precisar ir atrás de buscar mais o novo de Deus. Mas, em relação a esse tema, eu já dei muitos passos para frente. E eu vou dar uma introdução aqui para vocês. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar para mim Mateus 4, fazendo um favor, na tela para vocês. E eu vou dar uma introdução contando um testemunho para vocês sobre a minha vida. E até mesmo porque eu decidi trazer esse tema, porque o Espírito Santo primeiramente me direcionou a ele. E foi algo que eu fui curada em relação a isso. Porque eu era um tipo de pessoa, ainda mais na minha adolescência, porque eu acredito que na adolescência, na juventude, jovens são ansiosos, confusos, estão numa fase de descoberta, de ir atrás de uma estabilidade, de ir atrás de um direcionamento. Então, eu acredito que juntou tudo isso, mais traumas. E eu tinha um problema que eu não conseguia ser movida por propósitos. Sempre que, primeiro de tudo, eu não tinha estabilidade dentro de uma igreja. E por que eu falo isso? Porque eu acredito fielmente na necessidade de congregarmos. E porque o congregar foi tão importante para mim, além de outros quesitos, nesse. Porque todas as vezes que eu queria ser movida pelas minhas feridas e não por um propósito, eu sempre tive alguém me auxiliando. A igreja me ajudou muito nesse quesito. Eu sempre tive alguém me lembrando do meu propósito, me lembrando do porquê eu deveria ficar firme, permanecer firme em Deus. E a igreja foi muito necessário nisso. Porque muitas das vezes, o pastor até falou no culto passado, e é uma coisa que estava forte na minha cabeça. Quantas das vezes eu já não ouvi, quantas das vezes as pessoas já não falaram para mim: nossa, mas você é tão nova, porque não precisa mergulhar de cabeça desse jeito, não precisa entregar tudo desse jeito, não precisa ficar enfiada dentro de uma igreja todos os dias, não precisa disso. E isso é uma mentira que o diabo tem implantado na nossa cabeça, porque quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo nosso entendimento for aberto, quanto mais cedo nós amadurecermos espiritualmente, é melhor. Nós temos mais tempo ainda para cumprir o nosso chamado aqui nessa terra, para ganhar muitas almas para Jesus. Então, essa é uma mentira que o diabo tem usado para ceifar a vida de muitos jovens. Porque a alegria que é implantada hoje no mundo é você ter uma vida financeira boa, você ter uma vida de ostentação, você ter uma vida em baladas, em festas. Isso é motivo de alegria para as pessoas. E a gente sabe, com Jesus não é assim. Todos os dias que eu acordo, eu falo: Senhor, obrigado pela minha salvação. Obrigada, Senhor. E é na minha salvação que eu tenho colocado toda a minha esperança e toda a minha alegria. E nela eu me alegro todos os dias. E o primeiro tópico que eu quero trabalhar com vocês aqui: aprendendo a viver baseado na palavra que é sólida e não baseada apenas no que eu sinto. Eu trouxe o versículo, a passagem de Mateus para vocês, que é onde Jesus foi ao deserto jejuar. E logo depois que ele jejuou, a palavra diz que ele sentiu fome. E
e ele foi tentado pelo diabo. Já eu vou ler para vocês. Eu trouxe esse tópico porque hoje em dia, sempre que a gente vai pedir algum conselho para alguém, sempre que alguém vai nos aconselhar ou falar algo em relação ao nosso futuro, as pessoas falam: siga o que você sente, siga o que te faça feliz, siga o que o teu coração, aonde teu coração te levar. E uma vez eu vi, esses dias para trás, eu vi uma vez a filha do Wade Bilber falando que quando ele era mais novo, ele entrou numa faculdade, num lugar onde tinha vários cultos de ecumênico, né, que fala, de várias religiões. E em todas as religiões, em todos os lugares que ele entrava, ele perguntava para cada líder religioso: por que você acha que eu devo seguir a sua religião? Por que você acha que eu devo seguir tudo que você está falando? Aí eles falavam: porque eu sinto, porque eu sinto, porque eu sinto. E quando ele entrou numa igreja, ele falou para o pastor: por que o senhor acha que eu devo seguir a sua religião? E ele disse: porque a palavra de Deus diz que é certa. A palavra de Deus diz que é a única que nos levará para o céu e nos dará uma vida eterna. Então nós temos esse privilégio de seguir a Jesus e basear toda a nossa vida na palavra e não só no que sentimos. Porque nossa carne está condicionada, está direcionada para o pecado, para tudo que é mal. Então a palavra está exatamente aqui para nos alertar em relação a isso. Gente, nossa, vocês me desculpem se eu gaguejar, se eu falar algo aqui, porque eu estou um pouco nervosa e eu fico afobada. E eu achei isso interessante. E isso é uma das coisas que eu falei. É uma das coisas que eu vou implantar no coração da minha filha, porque é o que a gente tem que seguir. É tudo o que a palavra diz. Às vezes a gente acha que a gente tem que sentir o momento de orar, nós temos que sentir o momento de jejuar, nós temos que sentir o momento de estar na igreja. Tem vezes que a gente não vai querer estar aqui, tem vezes que a gente não vai querer orar, mas a gente precisa lutar contra a nossa carne, nós precisamos vencer a nossa carne e fazer tudo que a palavra diz para a gente fazer. Eu lembro que tinha dias que a Alice era menor e ela não era acostumada a ir com outras pessoas. E eu vinha com ela cantar aqui no louvor e ficava o louvor inteiro com ela, porque não era por falta de não ter ajuda, porque todo mundo da igreja se oferecia para me ajudar, me dar um auxílio, mas é porque ela não estava acostumada e às vezes ela chorava, atrapalhava a pessoa a adorar a Deus, atrapalhava o culto, então eu preferia ficar com ela. E eu lembro que teve várias vezes que eu subia aqui no altar e minha cabeça, meu coração ficava cheia de desculpa. Eu já inventava um monte de desculpa na minha cabeça para descer daqui e ir falar com o pastor. Falar: não, pastor, está muito pesado para mim, está muito difícil. E o Senhor falou comigo, sabe? Permaneça, fique, permaneça. Porque pela minha carne, sabe? Eu já teria desistido. E isso não é o que eu queria passar para minha filha. Esse não era um princípio que eu queria passar para ela. Porque era já um dia cansativo. Só que depois que passava tudo isso, era tão satisfatório eu ver que a ajuda de Deus, com o auxílio de Deus, eu consegui. Entre tantas outras experiências. Esses dias eu estava conversando com o Samuel que eu estava travada num livro da Bíblia. E eu falava assim: nossa, por que eu não estou conseguindo sair desse capítulo? Por que eu não estou conseguindo sair desse capítulo? E aí eu falei assim: Senhor, essa noite, depois que eu colocar a Alissa para dormir, enquanto eu não ler esse livro todo, eu não vou dormir. Enquanto eu ler, eu tenho que terminar esse livro. Eu tenho, porque eu estou travada aqui e eu lembro que eu lendo o livro, na hora e parecia que nunca acabava. Às vezes a minha mente divagava e eu parava e falava: Espírito Santo, me ajuda a terminar, eu preciso terminar. Porque eu sinto que é algo maligno que está travando a minha leitura. Eu estou querendo desenvolver, né, nessa área da minha vida e eu não estava conseguindo. E toda hora eu parava para clamar a Deus. E com o auxílio do Espírito Santo, eu consegui vencer esse desafio que para muitos pode, né? Mas ali no momento eu falei assim: não, na hora que eu olhei lá para fora, já era manhã, o dia já tinha clareado. Mas eu coloquei ali um propósito, eu falei: eu não vou sair daqui enquanto eu não terminar. Eu preciso vencer a minha carne, meu sono, meu comodismo. E quando eu estava fazendo as minhas anotações, orando, buscando a direção de Deus, esse capítulo, essa passagem veio na minha cabeça. Então eu vou ler ela com vocês agora. Se vocês quiserem abrir na Bíblia, quem não tiver quiser acompanhar aqui.
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Jesus respondeu: está escrito. Jesus venceu as tentações com o que estava escrito, com as escrituras. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Olha que interessante, porque na segunda vez que Satanás foi tentar Jesus, até ele usou o que estava escrito. E muitas das vezes a gente não quer se basear na palavra. E Jesus novamente venceu ele também com o que estava escrito, porque a gente tem essa mania de pegar um versículo da Bíblia, basear toda a nossa vida naquilo, sendo que a gente sabe que não é bem assim. Bíblia completa a Bíblia e nós precisamos estudá-la completamente. E mesmo que você conheça aquela passagem de trás para frente, o Espírito sempre vai estar revelando coisas novas em relação a isso. Bom, uma história que veio muito forte no meu coração para estar ministrando aqui nessa noite foi a de José. Eu até conversei com a Val em relação a isso. E essa história estava muito forte no meu coração. Por quê? José foi um homem que foi vendido, para quem não conhece a história, José, filho de Jacó, Raquel. E Jacó era casado também com Lia e tinha mais filhos com ele. E Jacó tinha uma preferência por José. E isso causava nos irmãos dele um ciúmes. Então, por conta disso, os irmãos dele venderam eles como escravo para o Egito. E logo em seguida, José foi comprado por Potifar e foi trabalhar na casa de Potifar. E a Bíblia diz que todos os lugares que José passava, porque Deus estava com ele, ele prosperava. Só que o que eu acho interessante, porque até na prisão, tem uma parte aqui em Gênesis 42, a partir do versículo... Desculpa, só um minutinho. Quando José está na prisão, tem uma parte que... Gênesis 39, no versículo... eu vou ler a partir do 22. Este o confiou às mãos de José. Isso aqui, José tinha ido preso, acusado de ter tentado abusar da mulher de Potifar, porque ela tinha o desejo de... Porque a Bíblia diz que ele era muito afeitoso, ela tinha o desejo de se deitar com ele. Só que José, outra coisa, muito interessante. José, por mais que ele tenha passado por muito sofrimento, por mais que ele tenha passado por uma situação difícil, ele era um homem que ele não deixou de ser íntegro a Deus. Ele era um homem que não deixou de agradar o coração de Deus. Então, porque ele temia Deus, ele não fez isso. E por respeito também a Potifar. Ele não se deitou com a sua mulher. Até porque dentro da casa de Potifar, tudo quem comandava era José. Tudo quem comandava era José. E a mulher dele acusou ele, né? Óbvio que ele não fez. E por conta disso ele foi preso. E nesse versículo aqui, de Gênesis 39, eu vou ler a partir do 22. O carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que devia fazer ali.
Porque eu lendo a história de José, eu penso, né? Nossa, eu falando com Deus, nossa Deus, apesar de toda essa história difícil, apesar de todo o sofrimento que ele estava passando, aonde ele estava, ele reconhecia que Jesus estava com ele e ele não deixava de trabalhar. José estava trabalhando. E eu acho interessante que a palavra também fala aqui mais para frente. Porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, em nenhum momento José deixou de fazer as coisas. Então, tudo o que ele fazia, Deus estava com ele ali e o prosperava. E eu estava com essa passagem na minha cabeça muito forte, muito forte. E voltando um pouquinho atrás, porque eu falei para vocês que eu ia contar um testemunho e não contei, eu tinha esse problema da inconstância. Eu começava a frequentar a igreja, eu começava a ter uma vida com Deus, buscar a Deus, só que qualquer coisa que me ferisse, aquela dor, assim, tampava os meus olhos de um jeito que eu não conseguia prosseguir. Qualquer problema que surgisse na minha vida, eu esquecia rapidamente do meu propósito e começava a viver pela dor. Não, eu preciso resolver esse problema, eu preciso para mim continuar. E muitas das vezes nós sabemos que não é assim. Que Deus está cuidando de nós. Nós precisamos cuidar das coisas que é de Deus. E Deus cuidará das nossas coisas. Porque às vezes a gente fica só se concentrando nos problemas, nós fica só se concentrando nessas feridas que foram abertas ao longo da nossa caminhada. E nos perdemos do nosso propósito. E pensando nisso, eu até tive um sonho, e eu só estava com essa passagem de José na cabeça, e eu tive um sonho, onde que eu via um ringue, assim, de luta, assim, bem grande, e um homem muito forte lutando, só que eu não vi o oponente dele. E eu só observando aquilo, e muita gente em volta do ringue. Quando o homem que era forte conseguia derrotar o oponente dele, eu não via o oponente dele, todo mundo que estava em volta do ringue começava a gritar, aplaudir ele, falar, parabéns, não sei o quê. E aí ele descia do ringue e falava assim, olha, vocês podem parar de me aplaudir. Vocês podem parar de me aplaudir, vocês precisam reconhecer que é Deus através da minha vida. Eu só derrotei o meu oponente porque Deus me fortaleceu, porque Deus me ajudou. E rapidamente o semblante das pessoas que estavam aplaudindo começavam a mudar, começavam a cair, ficar apavorado, assustado. E aí ele falava assim, olha, se eu perguntar para vocês aqui quantos têm medo da morte, quem levantaria a mão? Quem concordaria? E aí as pessoas ficavam com a expressão do rosto mais assustada ainda. E ele falou assim, porque hoje as pessoas estão vivendo assim. Esse homem falava para as pessoas, porque hoje vocês estão vivendo assim. Vocês temem a morte, mas vocês não temem o que vem depois da morte. Vocês não entendem que esse corpo que a gente tem físico é passageiro. Sabe, o que a gente precisa fortalecer, o que a gente precisa, é o que vem depois. Sabe, a própria palavra diz que é loucura a gente viver para este mundo, que é loucura a gente viver para este mundo. E aí, quando eu olhava para o ringue, estava escrito Sansão. Eu falei, nossa, eu fiquei confusa na hora. Eu falei, Sansão? E aí eu comecei a ler Juízes, a história de Sansão, meditar na história de Sansão. E eu falei com Deus, Deus, aonde que o Senhor está querendo me levar com isso? Aonde o Senhor está querendo me levar com isso? E fiquei ali intercedendo a Deus para que Ele me mostrasse aonde Ele queria me levar com isso. Eu vou pedir para o pessoal da mídia, colocar para mim Juízes 13. A gente vai entrar agora. Eu vou colocando alguns tópicos para vocês e no final a gente vai colocando as conclusões. Agora a gente vai ler o nascimento de Sansão. Nós vamos ver para que Sansão foi chamado, o propósito de Sansão. E eu falando com Deus, eu queria entender o que Deus queria me mostrar com essas duas histórias. Porque a história de José, a história de Sansão, eu não estava conseguindo entender, eu não estava conseguindo conectar as duas histórias. E orando a Deus, aqui no nascimento de Sansão, eu vou ler aqui para vocês na minha Bíblia mesma. A palavra diz que
a mãe de Sansão era uma mulher estéril. E Deus mandou um anjo para avisar para ela que ela era estéril, mas ela engravidaria. E que esse filho dela seria um nazireu. Um nazireu, um homem consagrado a Deus. E ele faria justiça contra os filisteus que estavam aprisionando os israelitas. E ele não podia passar navalha na cabeça, ele não podia tomar bebidas fermentadas e nem comer comidas impuras. E eu estava pensando, e eu lendo aqui, a gente vê nessa passagem que a gente lendo mais à frente, né, não necessariamente dessa, que tudo que, não tudo, mas coisas que Sansão não poderia fazer, era o que ele fazia. Ele não podia tomar bebida fermentada e passeava entre as parreiras de uva, que eu esqueci o nome, as vinhas, né? Passeava entre as vinhas. Ele não podia comer comidas impuras e comeu comida impura e ainda levou para outras pessoas comerem também, mas não falou nada. Se relacionava com pessoas até mesmo que era do filisteias, né? Que era do povo que ele foi chamado para fazer justiça. Mas só que a gente vê que muitas das coisas que estão aqui no livro de Juízes sobre Sansão era da vontade de Deus que acontecesse. Um exemplo, quando Sansão foi casar a primeira vez, que ele desejou a esposa dele, o casamento de Sansão, vou ler aqui para vocês, casamento de Sansão, capítulo 14. Sansão foi em Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus, voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: viu uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que buscassem para ser minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre filhas de seus parentes e entre todos os nossos povos para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois estavam procurando ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então aqui a gente pode ver que tinha coisas que Sansão fazia, momentos que ele lutava, que ele fazia justiça contra os filisteus, que ele era possuído por Deus ou que ele estava em uma direção em relação a Deus, direcionado por Deus. Porém, a gente vê que Sansão, algumas das vezes, ele não era movido pelo propósito dele, mas sim pelas circunstâncias ali que eram causadas. E eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor o enigma de Sansão, que também não precisa pôr não que eu vou lendo, porque senão até acompanhar os versículos que eu estou colocando picado, que está no capítulo 14, no versículo 10. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher que ele queria se casar, deu ali um banquete com os moços que costumava fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com eles. Então Sansão lhe disse: vou propor um enigma para vocês e decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: do que come, sai comida. Não, tá certo. Do que come, saiu comida. E do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem nos apossar de que é nosso e não, do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E você acha que eu iria contar para você?
Ela chorou diante dele os 7 dias. Os sete dias e celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de o importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes de pôr o sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa é essa mais doce do que o mel e mais sorte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou, aqui o Espírito Santo se apossando de novo de Sansão. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e deu aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão, agora já é Sansão, agindo por suas feridas. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa de seu pai. Quando a mulher de Sansão foi dada ao casamento a um homem que tinha sido o seu amigo de honra. Capítulo 15. Passado algum tempo, nos dias da colheita de trigo, Sansão, levando o cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: vou entrar no quarto da mulher, porém o pai dela não deixou entrar. E lhe disse: eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela, e por isso dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela no lugar da outra. Mas Sansão disse: dessa vez sou inocente para com os filisteus. Quando lhe fizer algum mal, então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas, 2 a 2 pela cauda, e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal, que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro de Tímnita, porque o sogro lhe tirou a mulher e deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai. Sansão disse a eles: se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E nessa passagem eu vi, na primeira vez que ele desceu, ele matou os homens, que ele foi possuído por Deus, para dar as roupas que eles tinham prometido para os homens, se eles acaso decifrassem o enigma. E ele foi lá e o cumpriu. Só que depois eu vi que Sansão ficou com raiva, ele foi embora e largou a mulher dele. E aí depois ele voltou, só que o pai dela já tinha dado ela para um amigo. Então, lendo o livro, tem mais coisas para frente, a gente vê que muitas coisas, muitos momentos, Sansão agiu por suas feridas e não por um propósito. E Deus colocou o propósito a Sansão assim quando ele nasceu. Ele já disse: você será um nazireu e Sansão está sendo... E eu estou te dando ele porque ele vai vingar trazer juízo sobre os filisteus. E eu acho interessante porque José, apesar dele ter sonhos, ele não tinha um propósito claro. Ele não tinha um propósito claro sobre a vida dele. Só que a diferença que Deus estava me mostrando entre José e Sansão é que José, ele não perdia tempo com as feridas dele. Não significava que ele não tinha, né? Imagina, você ser vendido pelos seus irmãos, ser preso porque foi acusado de algo que você não fez. Isso não significa que ele não tinha. Só que José não tinha essa necessidade de ficar parando e resolvendo a vida dele para depois cumprir o que tinha que ser cumprido através da vida dele. E voltando para Gênesis... Agora sim, Gênesis 45, se vocês quiserem pôr pessoal da mídia. Aqui a gente vai entrar na parte de quando José reconheceu os irmãos dele. Depois, quando José estava na prisão, o faraó teve um sonho. E, por na prisão, ele ter interpretado o sonho de 2
carcereiros que estavam lá com ele, carcereiros não, de 2 homens que estavam presos lá com ele. Um dos homens falaram que o copeiro do rei falou para Faraó que tinha um homem na prisão que conseguia decifrar sonhos, né? E aí, então ele chamou José. José decifrou o sonho dele através de Deus. E de lá ele saiu e Faraó nomeou José como governador do Egito. E lá ele governou tudo, juntou muitos alimentos, porque Deus ajudou ele a interpretar o sonho. E no sonho dizia que teria 7 anos de fome, né? Gente, desculpa que eu estou um pouco nervosa e às vezes E perdi a linha do raciocínio que eu estava. Tá. E aí agora, aqui, ele vai encontrar os seus irmãos. Sabe o que eu acho interessante também na história de José? É que eu li um livro que ele fala sobre feridas emocionais, assim, mas também não é um livro que eu foquei, mas eu extraí bastante coisas interessantes dele. E uma das coisas que esse livro fala é que chegou uma época na vida de José que ele não era mais escravo. Ele era governador, então ele tinha a condição de ir atrás do pai dele e revelar ao pai dele o que aconteceu. Ele tinha essa total condição, mas ele não foi. Pelo contrário, o primeiro filho de José, ele colocou o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer da casa de meu pai. E ele entrou naquele processo, né, de não mexer na ferida, mas de colocar as pessoas que o feriu de escanteio. E eu achei isso muito interessante, porque é verdade. Chegou uma época na vida de José que ele tinha total condição de ir atrás do pai dele. Ele não era mais escravo, ele não precisava... Ele servia, né, ali como governador, mas ele poderia dar um jeito de ir atrás do seu pai e revelar toda a verdade, mas não. Pelo contrário, ele preferiu deixar isso de canto e continuar fazendo o que ele estava fazendo. E eu achei tão interessante que quando ele reencontrou os irmãos dele, no capítulo 45, no versículo 5, ele diz assim para os irmãos dele: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então, aqui neste momento, quando José reencontra os irmãos dele, ele já era um homem que ele sabia que tudo que aconteceu, que todo o sofrimento que ele passou, era uma cooperação de Deus para que algo fosse cumprido. Então, ele já tinha isso na cabeça dele. E eu, quando era mais nova, eu tinha esse problema de seguir com o meu propósito. Se eu visse que alguém me falasse algo que me magoou, algo que me ofendeu de alguma maneira, ou fizesse algo que eu não gostava, eu não conseguia continuar firme no propósito. Eu já queria sair da igreja, eu já queria sair de ministério, eu já queria, sabe, eu tive um problema na adolescência com automutilação, e eu lembro que isso era quando eu era recém-convertida, tá, gente? Depois, Deus me libertou disso, graças a Deus. Porque isso não produziu nenhum fruto na minha vida, isso não produziu nada que seja bom na minha vida. Pelo contrário, me atrasou. Porque se eu tivesse escutado Deus antes e lançado a minha ansiedade sobre Ele e não machucando o meu corpo, eu acredito que eu estaria em outro nível agora, com intimidade com Deus. Eu já estaria muito mais a fundo na minha vida de intimidade com Deus. E eu lembro que, às vezes, quando algo me machucava, algo me feria, ou eu ficava assim na frente do meu espelho o dia inteiro, ou a noite inteira me machucando, eu até falo, meu Deus, eu acho que eu ficava assim muito possuída, porque eu lembro que eu ficava fazendo horas isso e eu não sentia assim dor. Eu ia sentir depois. Aí depois chegou um estágio da minha vida que os problemas terrenos me cegavam tanto, me causava tanta dor, tanta angústia, que, sabe, tapava os meus olhos. Sabe aquela dor? Eu não sei se vocês já sentiram uma dor que você não consegue pensar em nada mais, uma dor física, que você não consegue pensar em nada mais além daquela dor. Sabe quando aquela dor já tira você da casinha, assim, que você fica
alucinada de tanta dor que você está sentindo? A dor que eu sentia internamente era mais ou menos isso. Às vezes a dor era tanta, vinha com tanta força, que ela me cegava. E eu não conseguia ver que tinha um propósito na minha vida. Eu não conseguia ver que eu tinha que permanecer ali. E eu dava vazão, esses momentos da minha vida, eu dava vazão a todos esses problemas e esquecia do futuro. Só que chegou num ponto que, para mim, viver já não era mais benefício. Porque eu só conseguia olhar para essas dores. Eu não conseguia olhar que eu tinha um benefício de salvação, que Jesus veio, mesmo não merecendo, Jesus veio, Deus deu o seu único filho, ele veio, morreu numa cruz para nos dar salvação, para que a gente tivesse, desculpa gente, dicção zero, né? Mas é um nervosismo, nossa, para que a gente tivesse vida eterna. Só que isso chegou num nível tão avançado que eu tentava suicídio, eu tentei mais de uma vez, e das poucas coisas que eu lembro de quando eu tentava, é que quando eu chegava no hospital, teve uma vez que a enfermeira, outras pessoas também falavam, mas o que me chocou foi a enfermeira falar, e porque eu senti algo diferente na enfermeira me falando isso. Eu lembro que eu cheguei lá, e a enfermeira foi me atender e, tipo, eu menti. Na hora eu fiquei constrangida de falar o que eu tinha feito. E ela me examinando tudo, e eu com aquele negócio. E eu senti, assim, que... Assim, foi Deus que teve misericórdia de mim. Eu não falei isso com orgulho, assim. É que eu dei uma risadinha agora, mas de nervoso mesmo. Porque eu lembro do momento, assim, foi muito constrangedor. E foi a misericórdia de Deus. Porque eu senti que estava meu coração acelerando, meu peito doendo. Eu tinha tomado muitos remédios. Já adianto que, eu aconselho, eu oriento, porque eu passei por isso. E quando eu vejo alguns jovens se sujeitando a isso, eu entendo e eu sei, porque eu passei isso na pele, que isso não trouxe benefício nenhum. Pelo contrário, ia trazer uma dor eterna, que era a dor de viver no inferno. Porque lá sim, a dor vai ser eterna. Se eu tivesse conseguido fazer o que eu queria naquele momento, arrancar a dor momentânea. Só que ganharia uma dor eterna, que era viver no inferno para sempre. E eu lembro que eu falei para a enfermeira, eu falei assim, olha, eu preciso te falar a verdade, eu tentei me suicidar. Eu falei para ela, eu tomei não sei quantas cartelas, de não sei que remédio, e também não queria falar o nome do remédio. De algumas coisas eu lembro, tem outras que não. E a enfermeira não falou nada, mas ela já pegou, me passou para a emergência. E aí eu lembro que a Val foi lá foi me ajudar lá, a me dar um auxílio. E depois a enfermeira pediu para ela, depois deles fazer todos os procedimentos, eu não lembro se ela pediu para a Val sair ou se ela falou isso para mim antes da Val chegar. E eu lembro que ela falou assim para mim, eu posso conversar com você? Daí eu falei, pode. Dela, você sabe para onde que você iria se você tivesse conseguido se matar? E eu ficava quieta, não falava nada. Ela falou, você iria para o inferno? Ela falou, porque nesse meio médico, a gente sabe que tem muitas pessoas que não... A Ediane convive, né, que não creem em Deus. Tem médicos que se acham um Deus, né? A gente sabe que as pessoas são muito céticas, que elas não acreditam, algumas, né? Não estou generalizando. No mundo espiritual, e ela pegou e falou assim para mim que essa minha ação estava tendo uma influência muito forte no mundo espiritual. E que se eu tivesse conseguido fazer isso, eu ia ter uma dor eterna, que era a dor de viver no inferno. Porque a vida foi Deus quem me deu. Eu não poderia me achar no direito de tirar ela. Mas eu poderia recorrer a Deus, que foi Ele que me deu o dom da vida. Então, Ele saberia como resolver isso. E isso ficou muito marcado na minha cabeça, porque eu falei, nossa... E é uma das poucas coisas que eu lembro, assim, que a enfermeira me disse. Só que eu estou falando assim, mas eu lembro que ela até me disse num tom, assim, bravo, que me constrangeu, de um jeito, porque eu pensei... Isso é verdade, tipo assim, ó, quem sou eu para querer tirar a vida que Deus criou, sabe? E se eu estou aqui, há um propósito maior nisso. E com o passar do tempo, eu comecei a pelo menos a tentar dar passos para frente. E eu lembro que às vezes acontecia algumas coisas que me deixavam estressada, que me deixavam nervosa. E tinha louvor, e tinha bem no dia de culto.
E eu ficava assim, ó, tá repreendido em nome de Jesus. Porque assim, às vezes eu tinha um problema que eu não conseguia ficar dentro da igreja. Quando acontecia alguma coisa e eu vinha para a igreja, eu não conseguia ficar nesse lugar. Assim, eu sentia uma opressão muito maligna. Eu lembro até que teve um dia que o culto era ali e eu estava cantando. Era um dia que eu assim, não estava bem, mas eu ficava assim, falando para mim mesma que eu não ia sair dali, que eu não ia sair dali, que eu vim para adorar a Deus, eu vim para trabalhar para Deus, para servir a Deus, e eu ia continuar ali. Eu ia ficar, independente de qualquer coisa, eu ia ficar. Eu sempre, depois dessas minhas experiências, e conforme eu fui adquirindo, sendo discipulada, tendo experiências com Deus, tendo relacionamento com Deus, eu sempre ficava tentando fazer, eu não vou sair daqui, está repreendido, em nome de Jesus. Eu lembro que eu ia orar, até assim, depois de casada, assim, no começo que eu tinha casado, eu sentia uma presença muito forte e maligna. Sabe, eu já conversei com algumas pessoas, com alguns jovens que falaram que tinha esse problema. Eu sentia uma presença muito maligna. Aí sabe o que eu fazia? Parava de orar. Em vez de continuar, né, eu parava de orar. E depois eu comecei a falar, não, eu não vou parar de orar, eu vou ficar, que eu tenha que ver, sabe, que eu tenha que ver qualquer coisa, que eu tenha que sentir, eu vou ficar aqui, eu vou guerrear até isso passar. Eu vou permanecer. Tinha dias que eu conseguia, tinha dias que eu não conseguia. E eu lembro que eu estava ali e tinha acontecido isso. E eu falei, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui. E era um dia que eu não estava nada bem. E eu falei assim para o Samuel, depois que a gente desceu do louvor, eu falei, Samuel, eu estou com uma dor no peito muito forte. Muito forte, muito forte. E meu peito doía, ardia. Meus batimentos cardíacos realmente estavam muito acelerados. Eu acho que o baque do espiritual foi tão forte que acabou passando para o meu corpo físico. E eu cheguei no hospital, eles me examinaram, fizeram aquele cardiograma, falaram que meus batimentos realmente estavam muito acelerados, só que eu não tinha nada. Então ali eu já comecei a entender que era algo espiritual, porque eu foquei tanto naquilo, eu não vou sair daqui. Foi uma luta assim, muito ferronha. Eu vou cantar, eu vou subir no louvor, eu vou adorar, eu não vou dar esse privilégio para o inimigo que está querendo me acusar, me tirar daqui, eu vou ficar. E foi uma luta tão ferronha que chegou a vir para o meu físico, sabe? E esses dias, de manhã, eu não conseguia dormir, e o Samuel acordou. Eu acordei ele. E eu falei assim, Samuel, e foi num dia que eu tinha orado a Deus, e eu nunca orei daquele jeito. Foi uma experiência que eu tive com Deus na madrugada, eu nunca tinha orado daquele jeito. Porque eu estava falando, Deus, eu não quero orar. Eu estava falando para Deus que eu não queria orar para mim, sabe? Eu não quero estar aqui para eu ter aquela sensação, nossa, estou com o dever cumprido, sabe? Porque eu sei que é certo orar a Deus, eu não quero estar aqui por estar. Eu quero estar aqui porque eu quero orar ao Senhor. E eu comecei a orar, e começou a vir uma oração. Eu comecei a fazer uma oração que parecia que ela vinha do meu espírito, sabe? Foi algo assim diferente. E aí quando o dia começou a clarear, eu não conseguia dormir. E daí uma presença assim invadiu o meu quarto, o Samuel dormia na lista também, mas era uma presença assim muito maligna. E eu comecei a chorar e eu não conseguia parar de chorar. E eu ficava assim, está repreendido, em nome de Jesus está repreendido, ficava repreendendo até em voz alta mesmo. E às vezes, ficava repreendendo e falando dentro de mim, porque às vezes nós precisamos começar a crer que Deus é maior do que o nosso inimigo. Que Deus é maior que Satanás, que Deus já venceu ele, que ele já é um derrotado. Às vezes, isso é um fato, mas nós precisamos crer nisso. Porque muitas das vezes a gente fica, mas eu não consigo, porque os meus desejos são maiores, que, sabe, eu vou parar de ir para a igreja porque eu estou pecando. Que já é um erro, porque em vez de largar o pecado, muitas das vezes, em vez da gente largar o pecado, a gente larga Cristo, a gente larga a igreja, a gente larga a vida com Deus. E eu repeti isso para mim, eu falei, não, tá repreendido em nome de Jesus. E eu acordei o Samuel para poder orar comigo, e eu falava assim, Samuel, eu estou sentindo uma presença assim muito terrível aqui, ora comigo, me ajuda a repreender isso. E hoje, quando eu vou orar, às vezes ainda, eu sinto isso, porque o momento de oração é um momento de batalha. Só que eu procuro não me deixar ser derrotada para isso. E agora, voltando para o sonho, que eu estava falando para vocês, sobre o sonho que eu tive do ringue, e que o cara falava que as pessoas tinham medo da morte. Mudando um pouco de assunto para vocês poderem
entender o sonho, porque foi uma experiência que eu tive com Deus também. Eu lembro que quando eu era criança, alguém na minha casa, não lembro quem, mas alguém na minha casa colocou um filme de terror ou uma novela. Eu nem lembro, sei que acho que era um filme de terror. E eu era muito criança, eu acho que eu deveria ter tipo uns 5 anos, assim. E eu lembro que passou no filme uma mulher que foi enterrada viva. Tipo, ela tinha morrido e aí depois lá dentro do caixão ela acordava. Isso gerou um trauma de mim que já adulta, inconscientemente, me dava medo. E de uns tempos para cá, desde quando eu estava grávida, Deus começou a ministrar isso no meu coração, sabe? Não tema a morte, não tema a morte, não tema a morte. Eu lembro que quando eu engravidei, eu ficava assim, nossa, Senhor, agora eu tenho uma filha, eu quero uma casa, eu quero comprar uma casa, eu quero ter estabilidade para poder cuidar dela. E um dia eu indo para casa, Deus falou assim para mim, mas você já tem uma casa. Você já tem uma casa do céu. E desde lá para cá, eu venho vivendo um processo. Eu falando assim para vocês, eu queria que vocês sentissem, porque eu falando assim, parece que eu não consigo mostrar realmente para vocês o que eu sinto quando Deus fala essas coisas. Às vezes parece que assim, eu falando é pouco, eu não consigo, às vezes parece que expressar a grandeza que eu sinto quando Deus me fala essas coisas, que eu já tenho uma casa, que eu não tenho que focar na minha vida terrena. Não que seja pecado ter, a gente pode ter, mas isso não deve ser o centro da nossa vida. As coisas, quando Deus me fala isso, eu queria que vocês sentissem, sabe? A convicção que Deus me traz. Eu falei para Samuel, isso eu sinto que é o Espírito me convencendo, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, tá, eu já sei que eu preciso aceitar Jesus para morar no céu. Mas a convicção que isso me dá, a alegria que isso me resulta dentro do meu coração, eu queria que vocês sentissem isso, sabe? Deus falando para mim, você não precisa, o que você tem que ensinar a sua filha é isso. E eu lembro que eu falei para o Samuel, e eu começava a chorar, e eu não conseguia nem falar. Eu falava assim, Samuel, eu quero ensinar para a Alícia que ela não tem que temer a morte. Porque eu ficava assim, ó, quando eu tive ela, foi no auge da pandemia. Eu lembro que na hora que o médico falou assim, ó, pode ir embora, já deu alta. A gente saiu pegando todas as coisas, correndo do hospital. Aí a enfermeira, onde vocês estão indo? Porque a gente saiu correndo. E ela falou assim, onde vocês estão indo? Eu preciso acompanhar vocês até a porta. Daí a gente parou, esperou ela, porque a gente tinha muito medo, principalmente eu, de contrair esse vírus que estava circulando. Era o auge assim mesmo da pandemia. E morrer e deixar minha filha ali, meu marido. E depois que Deus começou a ministrar isso no meu coração, o meu pensamento começou a mudar, as minhas orações começaram a mudar. E eu falava para Deus, eu sou mãe, mas o Senhor é dono da minha filha. Eu não quero idolatrar minha filha. Eu não quero idolatrar o meu casamento. Eu não quero idolatrar meu ministério. E Deus ministrava muito forte isso no meu coração. Eu falando assim para vocês, por isso que eu falo que eu queria que vocês sentissem. Porque quando Deus me fala isso, parece que eu vou explodir. Parece que minha cabeça faz assim. De tão poderoso, de tão magnífico, de tão verdadeiro. É uma verdade absoluta que parece que... Sabe, é igual a avó falou, aqueles homens que estavam no caminho de Emaús. Eles estavam andando ali com Jesus, e depois que Jesus partiu o pão e eles reconheceram, eles falavam, nossa, não é verdade, ele era Jesus mesmo, porque quando eles falavam com a gente no caminho, o nosso coração, bem que quando ele falava com a gente no caminho, o nosso coração queimava. É tipo isso, quando a gente consegue enxergar o que Deus estava nos querendo dizer, a gente fala, nossa, era Jesus que estava agindo, desde o começo, era Jesus que estava fazendo. Olha, eu vou falar para vocês, durante essa minha caminhada de conversão, eu tive conflitos com várias pessoas que hoje eu poderia... Tem pessoas que falam assim, você não deveria conversar com esse tipo de pessoa, você não deveria se sentar com esse tipo de pessoa. Mas eu só olho para a história de José e penso, é isso aqui que José viveu. Ele não teve, apesar da ferida ter sido aberta, ele não teve raiva dos irmãos dele, porque ele entendeu que havia um propósito. Eu não consigo ter raiva dessas pessoas, porque eu acredito que num momento, aquela dificuldade que foi criada através da vida dela, foi para um bem maior, foi para um propósito criado por Deus na minha vida. Sabe? Então, a gente não tem que ter raiva das pessoas, porque a gente tem que entender que nós não lutamos contra pessoas. E, pelo contrário, a gente tem que amar e interceder por essas pessoas.
E eu lembro que quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, eu lembro que eu estava fazendo curso de maquiagem, eu fiz curso de um monte de coisa no meio da beleza, porque eu queria trabalhar com isso, porque é o que eu gosto de fazer. E eu lembro que Deus falava assim para mim: Alex, você pode fazer assim, curso com a melhor maquiadora desse Brasil. Se você não tiver o Espírito Santo, se você não estiver cumprindo o seu propósito, não adianta de nada. Você pode ser... Esses dias eu vi um vídeo de uma moça falando assim, nossa, chorando, a moça chorando, eu até comentei isso no Gêmeos com os irmãos, que eu até pensei em comentar no vídeo dela, conversar com ela, mas depois eu vi que alguém já tinha comentado. E ela falava assim, nossa, qual que é o sentido da vida? Será que a vida é só isso? Trabalhar, voltar para casa e não sobrar dinheiro para nada porque eu tenho que pagar conta. E eu senti uma vontade de falar para aquela mulher que ela estava sentindo aquilo porque ela estava no caminho errado. Porque a partir do momento que ela sentisse o caminho certo, que os olhos dela abrissem para o caminho certo, ela ia entender que não é só isso. Que a vida é uma passagem, que o eterno é depois. Às vezes a gente fala isso, eu vejo muitas das vezes... Quando, às vezes, a gente está evangelizando alguém na rua, falando de Jesus, como as pessoas banalizam a palavra de Deus, como as pessoas banalizam algo tão poderoso que é a eternidade. Imagina a gente morar eternamente, ou as pessoas falam da boca para fora, vem Jesus, mas não estão tendo relacionamento com Deus, não está priorizando Deus. Eu lembro uma vez que eu tinha um trabalho secular, e eu ficava assim, nossa Deus, hoje não deu tempo de orar, de fazer isso, de fazer aquilo, mas na hora que eu chegar eu faço, de noite eu faço. Esse ano, eu já coloquei para mim que uma das minhas metas será a constância em oração e constância em leitura bíblica. Nem que eu tenha que ler assim um versículo, eu vou ler, independente de qualquer coisa. E eu lembro que nessa época que eu estava trabalhando, que às vezes não dava tempo de eu fazer o devocional, um dia Deus falou assim para mim, que às vezes aquela circunstância me pesava tanto, me doía tanto, me acusava tanto, porque eu estava invertendo a ordem de valores. Porque a gente que é cristão, aceitou a Jesus, entende que isso é uma passagem, que o nosso alvo é a eternidade, morar com Deus, viver com Deus, a gente entende que primeiro é as coisas de Deus. Eu vou encaixar o meu trabalho no meu momento de devocional. Entendeu? Exemplo. Não estou falando para vocês, pelo amor de Deus, que você tem que entrar 9 horas no serviço e você chega lá 11 porque você estava orando. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que muitas das vezes nós aceitamos trabalhos que nos tira do foco, que nos tira da presença de Deus. E a gente sabe que isso não é correto, porque a vida é tão passageira, a vida é tão, sabe? E a gente vê as pessoas sofrendo por isso, porque elas não conseguem aceitar essa realidade. Que tudo que a gente vê aqui é passageiro, que o mover espiritual, a vida espiritual que está acontecendo é muito mais real até mesmo que o físico que a gente enxerga. E a partir do momento quando Deus começava a ministrar isso para mim, quando Deus começava a falar isso no meu coração começava a queimar e eu falava assim, nossa Deus, é verdade. A gente vê tantas pessoas com uma condição financeira muito boa, excelente, outras nem tanto, mas a pessoa vive para aquilo. Ela vive, ela ama o dinheiro. Se ela não tem dinheiro, ela não tem nada. Ou às vezes ela idolatra o seu parceiro, o seu namorado, o seu marido, seja seu filho, seja lá quem for, ela idolatra ter uma profissão. Não adianta você querer ter um diploma de juiz, um diploma de policial ou de qualquer outra coisa se você não consegue ser um bom cristão e se relacionar com Deus antes. Porque o foco é esse. Essa deveria ser a ordem correta, pelo menos. E quando eu olho para a história de José, eu fico pensando muito nisso, sabe? Que José, em nenhum momento, ele procurou ficar se justificando, falando, eu preciso acertar as contas com os meus irmãos, eu preciso resolver isso não vai ficar assim. Pelo contrário, ele foi indo. As circunstâncias foram acontecendo, ele foi indo. Isso não significa que ele não tenha criado feridas, porque depois que Jacó morre, Jacó, pai de José e dos seus irmãos,
Os irmãos dele temem que ele faça algo com eles, porque por conta deles ter vendido José, e eles até mentem, eles vão lá e falam, ó José, meu pai falou em vida que, isso eu estou falando com as minhas palavras, para vocês entenderem, mas a ordem de palavras correta está aqui em Gênesis 49, a partir do 29. E tem um versículo que eles falam assim, ó, José, meu pai, porque naquela época não, isso deveria ser até hoje, né, mas eles buscavam muito agradar os pais, a palavra, eles entendiam quão poderosa era a palavra dos pais deles sobre a vida deles. E ele falou assim, ó José, nosso pai falou que você não fizesse algo, fizesse nada contra a nossa vida na morte do nosso pai. E José fala para eles, acaso eu sou Deus para fazer algo contra vocês? Então José entendeu que não era com pessoas que ele estava tendo que lidar, que havia algo maior através daquilo. E eu sempre faço uma analogia da história de José com a nossa vida. Eu sempre faço a analogia de que os tempos difíceis é o tempo que nós temos que usar para que nós possamos amadurecer. Até mesmo dentro da prisão, mas assim, desculpa, me deu um branco agora. Os tempos difíceis são usados para que nós possamos amadurecer. E depois que Deus nos dá uma direção, ou nos coloca em algum lugar, José, no caso, foi governador, Deus nos dá uma estratégia para juntar muitos alimentos. Até aqui na passagem de José, eu precisei fazer um esboço nessa folha, porque eu não estava achando a minha agenda, porque o meu esboço, primeiro que eu fiz, estava na minha agenda. E tem uma parte que eu falei para Samuel, nossa, Samuel, olha que interessante, essas palavras saltaram os meus olhos e queimam no meu coração sempre que eu leio. Que é quando fala que José foi governador, ele precisava governar ali, e ele foi numa época que ele nos primeiros anos de abundância, ele juntava muito alimento. E eu falei para Samuel que eu faço uma analogia, que esse tempo de abundância é o tempo que nós vamos juntar um alimento, que é Deus. Porque eu acredito, fielmente, hoje a gente já pode ver isso, que as pessoas estão desesperadas, tanto que a nossa geração é a geração mais depressiva e ansiosa, porque elas buscam de uma fonte, elas buscam. E quando a gente junta esse alimento, a gente pode, todas as pessoas, quando chegou o tempo da seca, todas as pessoas do Egito, ia até de fora, né? Ia buscar comida até José. Então, José juntou todo aquele alimento. Então, eu faço a analogia que o nosso alimento é Deus. O nosso alimento é a palavra. E quando chegar o tempo de fome, essas pessoas vão recorrer a gente. Eu até costumo brincar, eu já até falei isso no Gêmeos, que eu falo que eu sou amiga da tristeza. Porque as minhas colegas, assim, que ainda não frequentam a igreja, mas eu creio que vão ser salvas e frequentar, até mesmo a minha família, elas, depois que eu comecei a falar de Deus, que a gente se encontrava, eu ficava falando muito de Deus, a gente aparentemente fica chatos, a gente perde o interesse dessas pessoas, porque esse não é o foco e o propósito da vida delas. Só que todas as vezes que acontecia algo ruim, algo triste, algum problema, elas recorriam a mim, né? E eu sempre procurei usar desses momentos para jogar a sementinha, e eu ficava brincando, nossa, amiga da tristeza, né? Tinha pessoas que eu até me surpreendiam, que fazia anos assim que eu não via, a pessoa ficava ligada, nossa, tem como você vir aqui me ajudar nisso? E eu vou, claro que eu vou, e eu ia com todo prazer, porque é uma geração, hoje em dia, perdida, ansiosa, sabe? Se a gente não vigiar, até a gente tá sujeito a isso. Eu, quando começo a ficar já muito agitada, muito ansiosa, muito preocupada, eu procuro fazer. Hoje mesmo, deu 6 horas da tarde, eu falei para Samuel, já estou quase pronta para o culto, hein? Levanta aí, vai se arrumar. Ele falou, ô louco, nossa, o culto é só 7h30, viu? De tão ansiosa que eu já estava e nervosa. E eu falava assim para Samuel, nossa, eu estou muito nervosa para ministrar, mas eu vou. Quando foi chegando
perto do dia, eu falava assim, nossa, mas por que eu fui aceitar? Por que eu fui aceitar? Por que eu fui aceitar? Só que seria uma hipocrisia da minha parte, né? Deus está ministrando isso ao meu coração, que eu não devo ser movida por feridas ou por propósito e dar vazão aos meus sentimentos e não ao propósito. Hoje eu estou aqui falando a vocês, até mesmo como Paulo, eu não quero trazer palavras persuasivas, frases de efeito, o evangelho é puro, é simples. Eu quero que vocês entendam que a nossa prioridade sempre, sempre tem que ser Deus. Sempre, porque essa vida é passageira. Tudo isso vai acabar. Às vezes a gente falando isso, tem pessoas que ouvem isso. Por isso que eu falo para vocês, quando eu ouço essas frases, o impacto que ela vem dentro de mim, eu não consigo. Sabe, eu acho que se eu pudesse mostrar ela para vocês, assim, no meu físico, acho que eu levantaria a mão agora, eu saia correndo, assim, porque é algo que parece que realmente vai, sabe, assim, me alegra mesmo, eu saber que eu vou morar com Deus. Que eu vou morar com Deus, que eu não posso ficar idolatrando pessoas, ou coisas, ou situações nessa terra que é passageira. Eu lembro que tinha uma época, eu ficava assim, Samuel, eu falava, Samuel, no céu, será que a gente vai se reconhecer? Tipo assim, será que eu vou saber que você é meu marido, que a Alissa foi minha filha, eu vou saber quem, sabe? E ele falava, ai, não sei, ele só gosta de eu não sei. E aí eu lembro que teve uma época que isso começou a criar um sentimento dentro de mim, e falou assim, nossa, que... Sabe, foi um negócio assim que eu repreendi tudo, mas era como se quisesse começar uma idolatria. É tipo o pessoal do Escolhi Esperar, eles preferem que Jesus volte só depois que eles casem, né? Eles não... E começou a criar um sentimento assim, tipo, nossa, é meu marido, é minha filha, como que eu não vou reconhecer eles no céu, que não sei o quê. E depois eu falei assim, nossa, esse sentimento está errado. Imediatamente o Espírito Santo me incomodou. Esse sentimento está errado, esse sentimento está errado. Porque se a gente se apoia em circunstância ou pessoas, quando elas nos frustram, ou quando a gente perde tudo que a gente tem, vai sobrar o que da gente? Nada. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Eu não quero convencer vocês de nada, mas eu quero que vocês entendam do caminho que vocês estão tomando. Eu lembro que no início que eu comecei a vir para a igreja, eu não era firme, e aí tinha dia que eu saía da igreja, ia para a festa, assim, com as minhas amigas, e teve uma festa, assim, que eu fui, que eu parei, assim, e eu lembro que o Espírito Santo falou muito forte dentro de mim. O que você está fazendo aqui? E eu parei e fiquei olhando e falei, nossa, né? O que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui, o seu lugar não é esse, sabe? Porque muitas das vezes a gente está muito mais outra coisa. Às vezes quando a gente vem para a igreja ou a gente aceita Jesus, nós queremos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu sigo uma pastora que ela fala assim, se você tem uma vida de pecado, sei lá, se você namorou 3 meses em pecado, então você dê 9 meses para Deus de santidade. Sempre para Deus é mais, sempre para Deus é mais. E eu coloco isso na minha cabeça e sigo isso fielmente, porque eu falo, não é possível. É igual o Samuel sempre fala, assim, para mim. Às vezes durante a semana ele fica, você está ouvindo os louvores? Você está ouvindo os louvores? Que a gente tem que ouvir os louvores para cantar aqui. E ele fala, a gente tem que fazer tudo perfeito para Deus. Porque para o mundo, você vai em um show do mundo, eles colocam os melhores sons, eles colocam tudo do melhor, sabe? Então para Deus tem que ser o melhor ainda. Tudo para Deus tem que ser melhor. Porque muitas vezes a gente aceita Deus e quer tratar a vida com Deus como se fosse uma vida triste. Porque a gente está pegado ainda nos nossos pecados, nos nossos erros. E viver no pecado para a gente é alegria. Mas a gente sabe que essa não é a verdade. Que viver na esperança da salvação, sim, é alegria. Às vezes a gente leva uma condição de alegria, aquilo que eu falei para você, é estar numa festa, é ter muito dinheiro, é ter a suposta liberdade, que é mais uma prisão do que uma liberdade. A suposta liberdade, e viva feminismo, e vive que as coisas que estão dominando hoje, infelizmente, a mente dos jovens, distorcendo realmente a palavra de Deus e tudo que de bom há nela. Até porque hoje as pessoas têm esse problema, eu falo sempre hoje, porque é o tempo que a gente vive, eu não sei como que era antes. Pelo contrário, eu sempre gosto de respeitar a geração passada
e pegar muito dos conselhos deles para agregar na minha vida. Então eu falo hoje porque é o que eu vivo, é o que eu vejo, principalmente com rede social. Você vê muitas pessoas no disse e me disse. Elas não param para analisar as escrituras ou até mesmo para ter uma experiência com Deus. Elas pegam ali um versículo de uma época que era assim, que era assado, e distorce tudo e fala que a palavra de Deus nos oprime, que a palavra de Deus, que ter uma vida com Deus nos escravizam. E a gente sabe bem que isso não é verdade. E quando a gente para estudar isso bem a fundo, a gente sabe que não é bem isso. Eu lembro que quando Deus começou a falar para mim sobre o feminismo, tem um livro que eu li, que é Combatendo o Feminismo, e ele fala que existem pessoas dentro da igreja que elas falam assim, ai, eu não sou feminista, mas, sempre que vem o mais, você já pode descartar tudo que a pessoa falou antes, porque ela não concorda com os princípios que ali é colocado. Porque antes eu lembro que eu falei assim, ai, eu não concordo com o feminismo, mas eu também não concordo com as pessoas serem machista, que não é o termo correto, na verdade, eu não concordo com os homens ser sexistas, com as mulheres, eu não concordo com isso. E quando eu comecei a estudar isso a fundo, não só em livros seculares, mas comecei a buscar isso do Espírito para ele mostrar isso. Eu estou falando isso aqui agora, por quê? Às vezes a gente acha que não. É igual, vou usar um exemplo para vocês, música secular. Antes, no começo da minha caminhada, eu lembro que eu falei assim, ai, mas não tem nada a ver, acho que a pessoa escutar uma música que tem uma letra bonita. É uma letra bonita, não está falando nada. Hoje, eu, Alexia, hoje creio no poder que tem os ritmos. Os ritmos, não só a letra. Às vezes a gente fica achando que isso não tem nada a ver, mas isso entra tão sutilmente na nossa vida, tão sutilmente, que quando a gente está lá preso, que quando a gente está lá ansioso, depressivo, a gente não sabe o porquê. E são pequenas coisas como essas que vai entrando sutilmente, porque às vezes a gente fica levando isso como se não fosse nada. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Com muito ceticismo as coisas, a gente não para ver o lado espiritual, que a vida espiritual está acontecendo, que a vida espiritual é real, que cada ação que a gente tem aqui no físico resulta no espiritual. A gente não consegue abrir os nossos olhos para isso. E depois, quando é uma bola de neve, quando a bola já está grande, a gente não consegue olhar para trás e ver que foi isso que entrou na nossa vida. Que foi isso que fez com que caíssemos de novo no mundo, numa vida de pecado e que sejamos mais devotos ao nosso inimigo do que o próprio Deus. Então, eu falo isso, sempre falo, principalmente para as meninas jovens. Eu posto no meu Instagram, eu falo, pode me cancelar, pode parar de me seguir, me bloquear. Não me importo, não ligo, mas a palavra de Deus tem que ser dita. Então, se alguém vier me perguntar, porque às vezes as pessoas vêm, o que eu posso estudar sobre o feminismo, na Bíblia, o que você acha, o que a Bíblia diz? Aí eu falo, se a pessoa não me pergunta, eu não falo, mas se a pessoa perguntar, é óbvio que eu vou falar, eu não vou esconder o quanto esse movimento é diabólico. Enfim, essa é a palavra que estava no meu coração. Eu quero até pedir perdão para vocês, porque eu fiquei muito, assim, nervosa. Eu não sei porquê. Dessa vez eu fiquei muito nervosa, talvez, às vezes não conseguia nem até a minha dicção, por conta de eu estar nervosa, está notas 2, né? Quando falar 0. Mas o que eu quero trazer para vocês, eu quero que vocês entendam que realmente o Evangelho ele é simples. E que tudo que a gente precisa viver é baseado na palavra. Tudo que a gente precisa está aqui. Às vezes a gente fica falando, ai, nossa, tá bom, eu já sei. Mas quando a gente entende e o nosso coração é convencido disso, a gente entende que não é apenas um simples versículo. Porque às vezes a gente fica, ai, eu não sei o que fazer com essa minha situação, eu não sei o que fazer com a minha situação. Aí a gente vai lá e fala para a pessoa, olha, a palavra de Deus diz que você tem que fazer isso, 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 isso. Então, na maioria das vezes, a pessoa, não é que ela não sabe o que fazer, é que ela não quer fazer o que tem que ser feito. Às vezes a gente não precisa ficar sentindo. Porque às vezes a gente vem aqui na igreja, é muito bom a gente sentir a presença de Deus, é muito bom a gente pular no Espírito, é muito bom. Só que a gente tem que entender que tem coisas que tem que ser racional, tem decisões que vai afetar o nosso espiritual que vai ser racional.
Sabe? Às vezes a gente está chateada ali, mas a gente tem com alguma pessoa, com alguma situação, mas a gente tem que falar, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, até realmente você perdoar, orar, interceder pelas pessoas. Porque se a gente for nessa questão só de sentir, a nossa carne é inclinada para o pecado. Tudo que a gente fizer, a gente, por si próprio, a gente não sabe o que é bom para a gente. Deus sabe o que é bom para a gente. Por isso que Ele deixou a palavra, para a gente buscar nela, para nós basearmos a nossa vida toda nela. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas desesperadas. Eu falo nisso porque é o contexto de vida. Hoje eu vejo os meus colegas de escola casando, tendo filhos. Às vezes a gente acontece muito, a gente encontra as professoras e elas perguntam como é que está a sua vida, o que você está fazendo. Tem até umas, quando a gente fala que frequenta a igreja, torce o nariz com a gente, porque aquilo que eu falei para vocês, banalizam muito o sagrado, banalizam o espiritual. E eu creio nisso, sabe? Eu creio fielmente que a gente tem algumas decisões que a gente não tem que basear no nosso sentir, nas nossas vontades, sabe? Gente, sério, às vezes vocês podem até rir, mas é nos mínimos detalhes. Eu lembro um dia que Deus falou para mim, nossa, você está muito gulosa, você está praticando muita glutonaria. E eu falava assim, nossa, é verdade. Às vezes a gente ri assim, na hora eu falei, nossa, tipo, fiquei assim, né? A gente ri, mas é os pequenos detalhes, sabe? Como que a palavra diz que eu tenho que me comportar no meu trabalho? Como que a palavra diz que eu tenho que orar? Como a palavra diz que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo? Sabe? Realmente, eu levo isso a sério. E às vezes, quando eu não consigo entender, eu tenho até dó, às vezes, do Samuel, porque eu fico o dia inteiro na cabeça dele. Quando ele não está muito, nem sei onde ele está, quando ele não está muito inspirado, eu fico, Samuel, me explica o contexto disso daqui, me explica isso, e aquilo, e isso. E aí tem coisa, ele fica lá me explicando, mas tem coisas que enche a paciência dele, enche muito a cabeça dele, que eu fico muito em cima. Daí ele fala, eu vou ver, aí depois eu te falo, depois a gente conversa. Mas no contexto geral, eu dou glória a Deus até pela vida dele, porque ele gosta muito de me ensinar em casa sobre a palavra. E essas coisas que eu conto sobre a minha vida para vocês, não é para me expor de alguma maneira, ou para causar algo em vocês, mas é para que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida, para que vocês entendam que eu procuro ao máximo possível. Isso não significa que eu não erre, mas eu procuro ao máximo possível que o nome de Deus seja glorificado em cada passo da minha vida. Eu sempre falo, o problema não é a pessoa errar, o problema é como ela vai se comportar diante do erro. Se ela vai realmente querer mudar ou se ela vai persistir no pecado ali que ela cometeu. Porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. E tem um versículo, ele veio agora na minha cabeça, de Mateus 28, 20. Esse versículo, eu tenho ele muito forte no meu coração. Eu até ministrei sobre ele, não lembro, acho que foi no Encof. Porque eu lembro que Deus, nessa época, ministrou no meu coração sobre Deus estar conosco em todos os momentos da nossa vida. E eu lembro que esse versículo veio, e eu vou ler ele para vocês, que ele fala assim, ó. Ele está falando isso para os 11 discípulos dele. E fala assim, Mateus 28, 20. Portanto, a partir do 19, desculpa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Em outra versão, sem ser essa minha, que é a Almeida atualizada, eu acredito até que... na NVI. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus, ele já prometeu isso para a gente. A gente tem tantas
promessas lindas na palavra, tantos direcionamentos, que muitas das vezes a gente está procurando das pessoas. Eu tinha um problema muito sério, que eu procurava muita aprovação das pessoas. Muita aprovação das pessoas. Às vezes, Deus queria se revelar a mim, falar algo comigo no meu particular, eu já corria para alguém e falava, nossa, está acontecendo esse problema na minha vida, o que você acha? O que eu devo fazer? Então, às vezes, eu colocava as pessoas, mas eu aprendi a, primeiro, falar com Deus, ler a palavra de Deus, e depois procurar alguém maduro e que eu confie para abrir esses problemas que eu tenho passado. Mas eu primeiro procuro ouvir de Deus. Às vezes Deus não vai falar ali para mim, mas Ele vai usar a pessoa que eu procurei para me dar uma direção. Só que às vezes eu não queria nem um conselho da pessoa, eu queria que ela falasse o que eu queria fazer. E às vezes a pessoa nem falava e eu ficava chateada e criava todo aquele clima. Só que a gente precisa aprender a buscar a Deus através da sua palavra e através de oração. Sabe, tem dia que eu vou orar assim, que eu oro, sabe? Eu fico falando, Deus, me ensina a orar, me ensina a orar. Às vezes eu nem estou sentindo nada, às vezes eu não estou sentindo um arrepio, às vezes eu não estou sentindo, mas eu estou ali porque eu tenho que estar ali, eu preciso fazer aquilo ali. E eu sempre falo, nossa, Mel, hoje eu ainda não consegui orar, parece que nada no dia flui, parece que tudo fica ruim. Sabe? Aí pula um dia, aí pula outro, aí quando vai ver passou, sabe, uma semana. E isso não é saudável para a vida do cristão. Está longe de Cristo, está longe do único que pode nos levar para o céu, até uma salvação. Isso não é bom, não é saudável. Então, às vezes a gente fica procurando. A gente não pode ser muito cético, mas eu acredito também que a gente não pode querer esperar nos dar a vontade de fazer tudo, de estudar, de aprender. Eu não acredito assim. Eu falando de Deus para uma pessoa, e Deus, eu sempre falo, Deus, fala comigo, toca nos meus lábios, seja o Senhor falando com essas pessoas, que nada que eu fale para ela, numa questão de evangelização, né, não venha de mim, me ajuda, sabe, salva essa pessoa. Quando eu estou intercedendo por alguém assim, e depois eu vou conversar com essa pessoa, eu lembro até que um dia esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu cheguei na casa dela e ela falou, e a igreja? E eu tomei um susto, porque eu já estava indo assim, eu estava indo com o intuito de evangelizar, mas eu lembro que às vezes eu chegava, a pessoa ficava fazendo piadinha com os gemes, quando eu falava, porque eu lembro que quando eu comecei na igreja, e eu trabalhava com essas pessoas, eu falava, você tem como você me levar, me dar uma carona? E a pessoa ficava fazendo piadinha, não sei o quê. E eu achava, às vezes não vinha nem da pessoa, era eu que falava, nossa, mas essa pessoa não vai aceitar o evangelho, ela não vai entender, ela não vai falar. E como que ela vai entender se eu não falava, né? E eu comecei a ver o interesse da pessoa sobre a palavra de Deus e ver que aquilo, muitas das vezes, não era nem a pessoa que estava impedindo, mas eu que colocava um ceticismo, não tinha fé de que ela ouviria a Jesus, que ela prestaria atenção, que ela desejaria ouvir o que eu estava falando. E quando a pessoa veio e já perguntou, e a gente começou a falar, daí eles, nossa, que bacana. A gente começou a falar que a gente ia para o treinamento missionário. Nossa, que bacana. Porque tem algumas pessoas que perguntam, né, a gente comenta. Ela falou, nossa, mas você vai desfazer das suas coisas, você vai deixar tudo assim, e a sua filha? Você não vai ter tempo com ela? O que você vai fazer? E é aquilo que eu já expliquei aqui para vocês no começo. De uns tempos, eu já tive um olhar muito carnal. Eu desejava muito, assim, construir coisas, ganhar dinheiro, sabe? Fazer. Mas só que as minhas prioridades, depois que eu aceitei o Evangelho, aceitei Jesus, mudaram. Sabe, eu entendo que a minha prioridade é o céu, a minha prioridade é almas, a minha prioridade é ter uma vida com Deus, estar junto com Deus. Às vezes a gente fala isso e já recebe ai, nossa, tem gente que revira o olho, já aconteceu a situação da pessoa revirar o olho, assim, na hora que eu estava contando para a pessoa, porque as pessoas banalizam isso, sabe, banalizam o sagrado. É algo simples, mas é algo tão poderoso, você ter a consciência de que de tudo que você precisa para a sua vida
está nessa palavra. É algo simples, mas é algo tão poderoso você aceitar que Jesus morreu por você numa cruz, porque a gente não merece. A gente achar que a gente merece algo é humanismo da nossa parte. A gente aceita porque Deus ofereceu o sacrifício e hoje nós temos a consequência do impacto da cruz na nossa vida. Sabe? É algo simples, mas é algo que transforma as nossas vidas. Às vezes a gente acha que para ter uma vida de oração a gente precisa de um momento assim, eu gosto de usar essa palavra mágica, assim, mas enfim. A gente acha que precisa acontecer algo muito extraordinário. Mas, na verdade, coisas extraordinárias vêm de passos simples. Sabe? É a gente todos os dias estar ali, tendo disciplina, dobrando os nossos joelhos e buscando a Deus. Sabe? Eu lembro que tinha momentos durante a madrugada que Deus me acordava, eu sentia que era Deus me acordava. Muitas pessoas, várias pessoas eu já vi falando, nossa, essa madrugada eu acordei do nada, e eu nem tenho costume de acordar de madrugada. E eu lembro que tinha uma pessoa, muito tempo atrás, que quando eu falava assim, ó, nossa, essa noite eu acordei de madrugada do nada, ela falava assim, ó, é Deus querendo falar com você. E eu lembro que eu levava isso com uma banalidade, tipo, ai, nossa, tá bom. Só que hoje eu entendo isso. É algo simples, mas é poderoso. Sabe quando algo simples acontece na sua vida, só que simples assim para os outros. Um sonho simples, um sonho pequeno, que acontece na sua vida, só que você esperou tanto tempo, por isso aí você vai contar para alguém e a pessoa fica, tipo, né? Para ela não é nada, só que para você é algo simples, só que é tudo. Sabe? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Não vivam pelas suas feridas, pelos seus problemas. Sabe? Eu sei que tem situações que não são fáceis, mas a gente tem que entender que a gente tem um propósito, que essa vida vai passar, sabe? E passa tão rápido, a gente acha que não, mas às vezes a gente fala assim, nossa, esse 1 ano a gente vai fazer isso, mas 1 ano quando a gente vai ver, ainda mais nessa época tem um meme que a gente fica brincando, que nem existiu 2020, só 21 e agora a gente pulou para 2022. Porque passa muito rápido. E às vezes a gente fica banalizando tanto isso, mas é algo simples e grande. O poder de Deus é revelado nos pequenos atos que a gente tem durante a nossa vida. Eu lembro que um Gêmeos, que eu fui lá na Dani, a Dani, eu não lembro o tema, mas eu lembro que ela falou assim, ó, conte algo que para muitas pessoas pode parecer coincidência, mas para você sabe que foi Deus que te respondeu, uma coisa assim. Nossa, eu namorava com o Samuel faz muito tempo mesmo isso. E eu lembro que nessa semana no meu trabalho, eu trabalhava lá na Yuyu, do lado do Esquinho, e a gente ficava às vezes ali na frente da loja, né? E aí eu lembro que veio uma necessidade muito grande dentro de mim de pedir perdão para Deus. Eu falava, nossa, eu já estava vindo na igreja, tudo, e uma necessidade muito grande de pedir um perdão para Deus. E assim, como eu sei que não tinha nada ali, porque a gente que limpava a loja, a gente ficava de olho em tudo, não tinha nada ali. E aí eu falei para minha amiga se ela podia ficar ali para mim, que eu ia no banheiro rapidinho. E eu fui no banheiro, e no banheiro eu dobrei o joelho e comecei a orar, Deus, me perdoa pelos meus pecados conscientes, inconscientes. E comecei a pedir perdão para Deus. Isso assim, eu estou contando, mas foi rápido, né? Até porque eu estava no trabalho. E quando eu saí do banheiro, eu lembro que eu estava de tênis, assim, e na hora que eu cheguei lá na frente, eu senti algo grudado no meu tênis. E aí, na hora que eu peguei o folhetinho, assim, tinha um folheto grudado no meu tênis, e na hora que eu tirei o folheto que eu olhei, tinha uma frase, eram esses folhetos de igreja, quando eu distribui, mas tinha uma frase, e ela estava destacada, estava escrito assim, ó, está perdoada. E aí, isso ficou na minha cabeça, assim, tão forte, e às vezes, quando a gente conta, pode parecer algo simples, mas eu senti tanto o poder de Deus naquilo que era simples, eu senti tanto poder sobre aquilo, sabe? Que para muitos pode ser, nossa, mas é um folhetinho de igreja, eles entregam em qualquer lugar. Para muitos pode ser coincidência, mas eu sei que não, eu sei que foi Deus ali que me moveu aquilo. E isso me marcou e eu lembrei disso agora, dessa experiência que eu tive, e foi muito poderoso. E eu lembro que nesse Gêmeos eu contei isso, porque a gente estava trabalhando alguma questão sobre até mesmo a banalização do evangelho. Às vezes você viveu uma experiência que as pessoas podem achar que é coincidência, mas na verdade, ou fica procurando explicações para aquilo, quando na verdade às vezes a gente não precisa ficar explicando. Tem coisa na Bíblia que assim, eu nem procuro, não é que eu não estude assim, mas tem coisas que a gente não precisa saber, a gente só precisa confiar em Deus.
Sabe, tem coisa, não, mas isso, às vezes a gente fica caçando, cutucando, coisas que a gente não vai mudar, sabe? Se aquilo é amarelo, se é azul, não vai mudar nada na nossa vida, sabe? Então, eu acredito muito no poder da simplicidade da palavra, do evangelho, e no poder da cruz. Porque eu sei disso, porque Deus transformou a minha vida a partir do momento que eu falei, esse caminho que eu estou não está me levando a lugar nenhum, e eu já estou nele há tanto tempo, eu vou fazer diferente, eu vou aceitar Jesus, eu vou trilhar por esse caminho. E eu creio fielmente que essa é a única verdade, cegamente que essa é a única verdade, porque eu sei que isso foi o que transformou a minha vida, eu sei que isso é o que transformou o meu ser, quem eu fui no passado. E quando eu falo isso, não é para me engrandecer, mas para que a glória de Deus seja engrandecida através da minha vida, porque eu posso dizer que o poder dele se aperfeiçoou na minha fraqueza. Porque se eu olhar para trás, eu, Alexia, não tinha condição de me tirar da onde que eu estava. Somente Deus. Somente Deus. Então eu creio fielmente nisso. Essa é a palavra que Deus colocou para eu transmitir para vocês sobre ser guiado por um propósito e não pelas feridas, pelas circunstâncias da nossa vida. Como eu disse para vocês, eu sei que tem coisa que não é fácil. Só que a gente precisa acreditar e confiar, entregar nas mãos de Deus, sabe? Às vezes a gente quer dar valor para coisas terrenas e, infelizmente, pode ser que Deus volte amanhã e a gente fica... Aí você fica lá agarrado dentro do seu carro, dentro da casa que você está tentando comprar, ou coisa do tipo. Então, eu prefiro sempre priorizar a minha vida espiritual, discipular sempre a minha filha, ouvir muito meu marido como servo, honrar a vida da minha igreja, que sempre que... Eu sei que sempre que acontecer algo, eu posso contar com eles, que eles vão me auxiliar. Às vezes que eu falo assim, eu dou muito mais valor no auxílio que eu recebo espiritualmente até, porque eu sei que se eu cair ali, ou se algum dia os meus olhos voltar para algum problema que está acontecendo sobre a minha vida, eu sei que eu vou ter alguém para falar, não é assim, lembra disso, lembra do que Deus fez na sua vida, lembra de onde Deus tirou, e não é por mim, é sempre por Deus, a glória sempre é de Deus. A glória é sempre de Deus. E depois também desse sonho que eu tive, Deus falou muito forte comigo. A gente não tem que temer a morte. Sabe? Porque por conta desse trauma que eu tinha de infância, inconscientemente isso foi implantado de mim. A gente não tem que ter medo da morte. Às vezes, a ministração que o Roberto trouxe aqui, depois que a gente tiver a oportunidade de assistir sobre o medo, falou assim muito comigo, sabe? Tipo, a gente tem que ter medo de pandemia, até porque eu perdi muitas pessoas da minha família na pandemia, e isso gerou algo maior em mim, mas a gente não tem que ter medo de coronavírus, a gente tem que ter medo de morrer e não ter, depois não perder a nossa salvação, perder a nossa chance de viver uma eternidade com Deus. Você imagina a gente perdendo a nossa eternidade por conta de algo que a gente idolatrou nessa terra? Você imagina você vivendo no inferno eternamente, porque você se condicionou a quem você é e não buscou uma transformação, porque uma vez eu estava até comentando com o Samuel, eu falei, Samuel, como que tem gente que acha que é bonito abrir a boca e falar assim, eu sou assim e pronto, acabou, eu sempre serei assim, sendo que a gente sempre tem que ser maleável para o Evangelho, a gente sempre tem que estar ouvindo o que Deus está querendo nos falar e nos ensinar. Então, essa palavra que eu tenho para trazer para vocês, que Deus fortaleça, eu vou continuar orando para que Deus fortaleça vocês para ser movido por propósito, buscar o propósito da vida de vocês, para que quando chegar o dia mau, quando chegar os problemas, isso não derrubar e não destruir o propósito, não ser prioridade na vida de vocês, além de um propósito. Vou pedir para vocês se levantarem agora para a gente fazer uma oração.